Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Bootstrap 3. Bom, nessa aula a gente vai estar passando aqui pelo capítulo de Buttons, um capítulo não muito grande, tá certo? Ele começa dizendo aqui que você pode utilizar as classes Buttons em elementos links, botões ou mesmo em inputs, que é o caso que ele exemplifica aqui, ó, ele tem 4 botões aqui, tá? 4 botões default, esse branquinho, aplicados tanto no elemento A, um link, no elemento button e em 2 inputs, tanto um input do tipo button, outro input do tipo submit. Se a gente jogar isso aqui no nosso documento, a gente vai poder ver esse comportamento na prática, certo? Então a gente tem aqui um link comum, que você pode aplicar essa classe nele, ele vai aparecer um botão, vai deixar de aparecer um link. Você pode aplicar ele num botão mesmo, que ele já vai ficar mesmo como um botão. Você pode aplicar num input, aqui tem 2 tipos de input, tanto o input do tipo button, que vai fazer ele praticamente virar um button, quanto nos inputs submit, que é aquele que a gente usa nos formulários, tá certo? Se a gente visualizar aqui, ó, a gente vai ver que os 4 têm exatamente a mesma característica, tá certo? Só que ele recomenda que a gente tente utilizar o máximo possível o button quando puder. Ó, whenever possible, sempre que possível, utilize o button para evitar problemas de cross-browse rendering. Quando você tem dificuldade de renderizar aquilo, incompatibilidade, né, basicamente entre os browsers, tá certo? Ele fala aqui também, né, que ó, enquanto os botões e classes podem ser usados num A, no button, somente A ou no button, somente botões são suportados dentro dos elementos nave. Quando a gente for na próxima fase, quando a gente sair daqui da parte CSS, for para Components, a gente vai ver as navbars. E aí ele fala aqui que apenas buttons são suportados dentro das navbars. Os links A não são, tá certo? Fala aqui também que se um elemento A é utilizado para agir como um botão, ou seja, triggering a page functionality, ou seja, disparando a funcionalidade de uma página, ao invés de uma navegação para um outro documento ou seção, com a mesma página, na mesma página corrente, né? Você precisa colocar o Hull button. Ou seja, se você estiver utilizando um A para se comportar como um botão, ou seja, não necessariamente disparar uma funcionalidade para outra página, mas sim alguma funcionalidade para a página corrente, você precisa colocar o Hull button, né, para que ele não simplesmente saia se comportando como um link. Tem aqui também alguns outros tipos de botões, né, os botões primary, azulzinho, success, verdinho, info, esse azul mais claro, warning, o danger e o link, que apenas parece um link mesmo, tá? Então aqui tem a implementação de todos esses botões, eles são bem tranquilos de se implementar. Basicamente é você passar aqui na classe. Sempre você vai passar a classe BTN primeiro e depois a BTN que você, o tipo do botão que você quer. Então tudo começa dessa classe primária BTN aqui, ó. Se a gente inspecionar ela, você vai ver que ela é tipo a classe mãe. Tá certo, ó? Tudo começa por ela. Ela tem digamos ali, o comportamento padrão de todos os botões e cada um depois só leva ali a sua cor, seu background e sua borda. Então a classe BTN ela tem todos as informações, o CSS principal que ela precisa de ter para caracterizar um botão, tá certo? Você pode também estar alterando o tamanho dos botões, passando aqui o BTN LG, certo? Para você estar alterando o tamanho, BTN Small, BTN XS, aqui tem a definição de cada um, né? Você precisa de botões maiores ou menores, então adicione BT large, small e o XS, eu acho que é extra small, é isso mesmo, extra small, para você ter diferentes tamanhos de botões, tá certo? Olha aqui. Inclusive a implementação que faz na documentação é mantendo os botões dentro de um parágrafo, né? Provavelmente para criar um efeito de elementos em bloco ao invés de elementos em linha. Tá vendo? Então um abaixo do outro. Se eu remover aqui, por exemplo, esses P's, eles passaram a ser elementos em linha ao invés de elementos em bloco. Só por isso que eles colocaram dentro de um P, tá certo? Você pode ainda
passar a tag, a classe BTN Block, para fazer com que o seu botão pegue 100% do tamanho do bloco. Se a gente inspecionar isso aqui, ó, 100%, desculpa, do tamanho do seu pai, né, do pai dele ali na implementação. Eu vou fazer a cópia disso aqui, vou trazer para cá que eu vou explicar isso com bastante detalhe. Copiou bem zoado, né? Então eu tenho uma div ali que está com style 400 pixels. Tem um botão dentro dele e tem outro botão dentro dele. E em seguida essa div é apenas fechada, certo? Olha lá. Então, quando eu passo aqui esse BTN Block aqui, eu vou remover do segundo, vou deixar só no primeiro para a gente ver realmente o efeito que isso dá. Então aqui, ó, eu tenho uma div de 400 pixels de largura. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó, 400 pixels de largura. Ou se eu colocar 900, o primeiro botão que está com o BTN Block, ele vai acompanhar o tamanho do seu pai, independente do tamanho que ele seja, certo? Eu posso ter aqui de 10 pixels, ele vai acompanhar ali, ó, ele estourou o layout, porque provavelmente tem um tamanho mínimo, mas ele tenta acompanhar na medida do possível o tamanho do seu pai, tá certo? Ó. Então, essa função, a função do BTN Block, ok? Para ele ter o tamanho completo ali do bloco. O Active State, ele fala que apenas que qual que é o comportamento que o seu botão vai ter, né? A característica de que ele está ativo, que ele cria essa sombrazinha aqui, né? Para mostrar que o botão está ativo. Se você precisar dizer, pelo menos, por exemplo, que um botão ele está ativado, você pode estar adicionando essa classe Active para estar passando essa impressão de que ele está clicado, tá certo? Vou tentar isso aqui direito. Olha lá, tá vendo? Então a diferença desse botão para esses botões. Então a classe Active dá a impressão que ele está clicado. Se você precisar de fazer isso, você vai ter a condição de fazer, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, ele também está fazendo o mesmo com o link, fazendo com que ele se comporte como um botão. Então passa aqui o Holy Button. E passa o classe Active aqui para ele, para poder dar a impressão de que esse A é um button e que ele está ativo, tá certo? O mesmo é para o Disabled. O Disabled, basta você adicionar aqui o Disabled, o parâmetro, a propriedade Disabled com o valor Disabled, para que ele fique com essa mãozinha, com essa característica de faded, né? Ele usa aqui a palavra faded, eu esqueci o significado. Fading, que é esmaecendo, né, uma coisa assim, ó, desbotando. Então ele fica meio desbotado, fica meio clarinho quando ele está desabilitado, tá certo? Aqui ele até dá um alerta de compatibilidade, né, para você, se você adicionar um disable no atributo button no Internet Explorer nova, você vai ter alguns problemas, enfim, né, mas Internet Explorer, convenhamos, tem que acabar todas as versões. O Anchor Element, mesma coisa, ó, você pode ter aqui você pode passar o Disabled dentro da classe, dentro do seu Anchor, o A, tá gente? Então o A do link vem de Anchor Element. Então dentro do seu link, em vez de aqui no button a gente passou o Disabled, no link você passa ele como uma classe dentro do seu conjunto de classes ali dentro, lá no seu link, tá certo? E você o que? Passa a ter esse mesmo efeito, mesmo ele sendo um anchor, sendo uma âncora, um link, ok? Então vamos ver aqui, eu vou pegar os buttons e vou levar para lá também, que a gente vai ver que no final das contas eles vão ter a mesma implementação, né? Vão ser bem similares ali no comportamento e na estética. Olha lá. Então, tanto esse aqui, que é um button, quanto esse que é um link, eles têm mais ou menos as mesmas características, os mesmos comportamentos, tá certo? Esse aqui a gente já pegou. É isso aí. Bom, então essas foram as implementações aí. A gente entendeu como o Bootstrap estiliza botões, tá certo? A gente viu aí algumas formas de implementar isso, tanto no A, quanto no link, quanto nos inputs. Viu que não tem muito segredo, como faz um botão desabilitado, como cria o efeito aí de botões maiores, menores. Acredito que foi uma aula bem tranquila. Vocês testem bastante aí, treinem bastante, né? Façam bastante testes. E qualquer dúvida vocês já sabem, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá ok? Grande abraço e até